Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início aqui a um vídeo de meditação bíblica. A gente vai ler aqui o livro de Amós, no capítulo 2. Essa leitura que eu tô fazendo hoje faz parte da liturgia da igreja. Eu tô no dia 1 de julho e aqui no meu caderno espiritual está ela. E eu decidi vir aqui fazer a meditação junto com vocês. E nesse capítulo 2, já começando aqui o nosso estudo, no capítulo 2 de Amós, a gente vê aqui o profeta falando coisas desagradáveis para as pessoas, né? E justamente ele tá falando coisas desagradáveis para essas pessoas aqui. Se você ler no capítulo 2 do livro de Amós, você vai perceber que as pessoas esqueceram quem Deus é. Quem Deus é de verdade, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, de colocar uma fantasia com relação ao nome de Deus. E muitas vezes nos colocando como adorando nós mesmos, até na nossa própria oração. A gente vai fazer a oração e não percebe que a gente tem que entrar na providência divina, entrar no que Deus quer pra gente, que a nossa oração tem que estar em comunhão com uma vontade maior, que é a vontade de Deus na nossa vida, e a gente começa a se colocar em primeiro lugar. Em vez de você fazer o Pai Nosso que estás no céu e falar que seja feita a vossa vontade, você fala que seja feita a minha vontade, senão eu vou morrer. Então você se idolatra, né? Você tira ali o Deus verdadeiro e coloca uma projeção de um Deus que você criou na sua mente. É muito importante a gente conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecê-lo na Bíblia, conhecer quem Deus é, para que a nossa oração esteja alinhada com a vontade dele na nossa vida. Porque se a gente não conhece Deus, não conhece quem ele é de verdade, quem a Bíblia fala que ele é de verdade, quem a igreja diz que Deus é de verdade, a gente tende a nos colocar no lugar de Deus. E quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente até fica com raiva, porque não entendeu qual que é a logística de tudo isso, né, da nossa religião, não entende, não aprofunda o sentido da nossa religião. E aqui na minha Bíblia, eu tô com uma Bíblia Ave Maria. Tem até uma nota de rodapé que eu achei bem legal, do jeito que eles colocaram, que diz assim: o profeta considera que o Senhor é adorado sobre formas idolátricas, não é mais o verdadeiro Deus. Então, existe a adoração a Deus, ainda existe, só que é a adoração a um Deus que não é mais o Deus verdadeiro. É o Deus que colocaram ali de uma forma mais agradável para o sentimento humano, né? E no versículo 4 a gente vê: porque desprezaram a lei do Senhor e não observaram seus mandamentos, e porque se deixaram transviar por seus falsos deuses. A gente tem essa tendência a colocar deuses no lugar de Deus. E qual é o nosso Deus, né? O Deus falso que a gente coloca: o Deus dinheiro, o Deus marido, o Deus filho, o Deus família, o Deus beleza, o Deus sucesso. Qual é o Deus que a gente coloca na nossa vida e tira o lugar de Deus, o Deus verdadeiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de colocar deuses no lugar de Deus, adorar, continuar falando que a gente adora Deus e estamos com Ele, mas a gente há muito tempo já tirou o nome do verdadeiro Deus da nossa vida e colocou um Deus que é um Deus falso. E indo já para o nosso salmo aqui, que é o Salmo 49, a gente vê a soberania de Deus e o poder de Deus no mundo. No versículo, a partir do versículo 1, falou o Senhor Deus e convocou toda a terra, desde o levante até o poente. Do alto de Sião, ideal de beleza, Deus refugiu. Nosso Deus vem vindo e não se calará. Um fogo abrasador o precede. Ao seu redor, furiosa tempestade. Do alto ele convoca os céus e a terra para julgar seu povo. Soberania de Deus. Deus, ele é o Senhor de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. E diz: reuni os meus fiéis, que selaram comigo aliança pelo sacrifício. E aí, continuando aqui no Salmo, que fala: não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois teus holocaustos estão sempre diante de mim. Não preciso de novilho do teu estábulo, nem dos cabritos de teus abriscos,
pois minhas são todas as feras das matas, há milhares de animais nos meus montes. Deus, ele é Deus, né? Ele não precisa de nada do que a gente faça. Na verdade, e isso é um erro, quando a gente começa a achar que, eu vou fazer isso porque é como se fosse para Deus, sabe? Mas Deus não precisa disso, você precisa. Todo o culto espiritual que a gente faz, toda a oração que a gente faz, toda a busca a Deus, a gente faz por nós, para que a gente consiga conectar com Ele. Ele não precisa disso. Quem precisa disso, enquanto não entrar isso na nossa mente, que é a gente que precisa de toda a nossa procura a Deus, e Deus não precisa da gente para nada, a gente acaba correndo o risco de ter práticas espirituais vazias. Continuando. Conheço todos os pássaros do céu e tudo que se move nos campos. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo que ela contém. Porventura preciso comer carne de touros ou beber sangue de cabrito? Que era a prática, no Antigo Testamento, de fazer esses tipos de sacrifício com animais. Oferece antes a Deus um sacrifício de louvor e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me nos dias de tribulação e eu te livrarei e me darás glória. Porque recitas os meus mandamentos e tens na boca as palavras da minha aliança? Tu que aborreces meus ensinamentos e rejeitas minhas palavras. Se vês um ladrão, te ajuntas a ele, e com adúlteros te associas. Dás plenas licença tua boca para o mal, e tua língua trama fraudes. Tu te assentas para falar contra teu irmão, cobres de calúnias o filho de tua própria mãe. Eis o que fazes, e eu hei de me calar? Pensas que sou igual a ti? Olha só o que Deus está falando nesse salmo, Uma lapada assim na nossa cara, porque olha o que ele está dizendo. Quantas vezes que a gente procura Deus, vai lá, procura, busca o Senhor, meu Deus, sai dali e é incapaz de olhar com empatia para outra pessoa. É incapaz de fazer isso, e isso é uma coisa que Deus reprova aqui com todas as palavras no Salmo. Eu acho interessante isso porque a gente tem a Bíblia, a gente tem acesso à Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, a gente tem uma liturgia na nossa mão, mas eu não entendo por que essas coisas não entram no nosso coração. Aliás, entendo, muitas vezes isso acontece porque a gente não lê a Bíblia, ou lê com má vontade, porque se a gente lê com vontade mesmo de aprender, de ser ensinado por Deus, Ele vai nos mostrar a verdade aqui. E o que Ele está falando é que a gente tem que ter adesão do coração, porque senão a gente fala só da boca para fora, e Deus não quer isso. Deus não precisa da gente ficar falando que gosta dele, que ama ele, vai procurar, fica na igreja, fica esquentando aquele banco da igreja todo domingo, mas não adere ele de coração aberto. E continuando, Não, mas vou te repreender e te lançar em rosto aos teus pecados. Compreendei bem isto, vós que vos esqueceis de Deus. Não suceda que eu vos arrebate e não haja quem vos salve. Ou seja, é tempo de se converter. Nós temos tempo de se converter. Vamos nos converter hoje, porque a gente nem sabe o dia de amanhã. Honra-me quem oferece um sacrifício de louvor. Ao que procede retamente, a este eu mostrarei a salvação de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ter uma entrega de verdade, uma entrega real. Porque se a gente procura Deus, mas não tem uma transformação da nossa mente, uma transformação do nosso coração, de fato, a gente pode estar adorando um Deus que já não é um Deus verdadeiro, é um Deus que a gente projetou na nossa cabeça. E por isso que é tão importante, a gente ler a Bíblia. Porque como a gente vai ser ensinado nessas coisas se a gente não tiver acesso à palavra de Deus na nossa vida? Porque às vezes a gente tá até ingênuo nessa situação. E por isso que existem canais que falam da Bíblia, ainda bem que tem canal, ainda bem que o padre fala da palavra de Deus na missa, ainda bem que a gente tem acesso a isso, porque de outra forma, como a gente vai aprender com essas coisas, Não basta você ter um culto,
uma rotina espiritual sem transformação da mente, sem transformação do coração, sem a transformação das palavras que saem da sua boca, dos pensamentos que você tem, dos vícios que você alimenta todos os dias, no amadurecimento das suas virtudes. Não adianta, vira uma prática vazia, e Deus recrimina a prática vazia aqui, inclusive colocando isso como deuses falsos que a gente coloca na nossa vida, achando que está cultuando a Deus, mas está cultuando, está correndo no pecado de idolatria, onde o eu é idolatrado. Lembrando até que esse tipo de pecado, né, onde o eu é idolatrado, foi o primeiro pecado. Quando Eva comeu o fruto, que ela se colocou no lugar ali, ela se colocou em primeiro lugar, entre o bem e o mal. Entre qualquer outra coisa que Deus tenha falado para ela se colocou porque ela queria ser feliz, ela achava correto, ela achava que tudo bem fazer aquilo. E a gente corre o perigo de cometer os mesmos pecados que ela, né? Então a gente tem que ser ensinado pela Bíblia, a gente tem que ser ensinado pela palavra de Deus. Para finalizar aqui com o Evangelho, que está em Mateus 8, do 18 ao 22, diz assim, que eu vou até ler para vocês aqui. Mas eu acho legal vocês lerem na casa de vocês, anotarem, grifarem, porque é muito interessante. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A gente vê aqui que um escriba, ou seja, não era qualquer pessoa, né? Era um escriba e ele queria seguir Jesus. E Jesus fala para ele, né? Exorta ele no sentido de que ele não vai ter um lugar bom, gostoso e calmo para ficar, assim como Jesus não tem. Não é confortável, né? Seguir de fato Jesus, ser um discípulo dele não é confortável. E continuando. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, a gente vê aqui que Jesus está dizendo que não é de boa, não é fácil, não é algo tranquilo. Uma coisa também interessante que até me faz recordar aqui dessa passagem é que em muitas famílias não tem muitas pessoas convertidas, né? Às vezes tem você convertido na sua família. Tem ninguém mais. Tem você e mais uma pessoa convertida na sua família e ninguém mais acredita em Deus. E muitas vezes nós seremos atacados, tanto por forças aqui, né, desse mundo, onde a gente é tirado de nada a ver. Ai, para com isso, que fanatismo religioso. E mais ainda pelas forças espirituais, né? Porque a gente é o que pode levar as pessoas para Deus. E isso não é legal para o que a gente não vê aqui, que transita aqui, né? E a gente acaba sendo atacado nessa situação. E muitas vezes a gente tem que tomar consciência disso, que o discipulado não é fácil, não é calmo, não é tranquilo. E se você não tiver o desapego das coisas, vai se tornar pior ainda. A gente não pode esquecer que Jesus, ele disse para as pessoas: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Esqueça essas coisas que você coloca. Ai, mas é meu, eu preciso disso, é para mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia, porque todos nós temos cruzes para carregar. E a gente tem que tomar essa cruz. E siga-me. E seguir ele não é fácil, é difícil. Se tá fácil para você, se é uma coisa tranquila, de boas para você, tem uma coisa errada. Porque não é fácil. Ou a gente tem que lutar contra coisas que não tá dentro da gente, né? Tá no mundo, nas pessoas, na contrariedade que a gente recebe, no mundo espiritual. Ou a gente tem que lutar com nós mesmos. E essa luta é a mais difícil. Lutar contra a nossa própria mente, lutar contra os nossos próprios vícios e tendências ruins que a gente pode ter. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, nessa vida, a gente tem que persistir. É um caminho, é uma luta. Nós somos peregrinos e vamos indo e vai vindo obstáculo. E a gente vai
com a palavra de Deus na mão, não esquecendo que Paulo disse isso, né? Que a palavra de Deus é a nossa arma. É o nosso capacete da salvação, é a palavra de Deus. A gente precisa usar ela, a gente precisa lembrar dos versículos, lembrar do que Jesus falou para ir combatendo todas essas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que o resumo aqui desse vídeo é isso. Cuidado com os deuses falsos que você, eu e todos nós podemos projetar na nossa mente e tomar o lugar de Deus na nossa vida. Ter um culto espiritual real, verdadeiro, sincero, de coração mesmo, fazendo autoexame. Porque se você não se autoexaminar-se nesse sentido, achar que não, eu não faço isso, fica mais difícil, né? Pra gente combater problemas, a gente primeiro precisa identificar que existe um problema. E saber se autoexaminar, ter autoconhecimento nisso. E saber que não é fácil. É difícil seguir Jesus, mas a recompensa virá, né? A gente não pode esquecer do evangelho do outro dia que diz que é larga a porta que conduz o caminho da perdição, né? Mas da perdição. E estreito é a porta que conduz ao caminho da vida, mas é a vida. A gente vai ter a vida eterna. É a realização de ter Deus dentro do nosso coração. Mas a gente tem que se policiar, porque não é fácil. O caminho aqui, Jesus não falou para esses dois aqui, olha, vai ser difícil. Não é fácil, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Não dá tempo de pensar em coisas bobas, em coisas tolas. Para a gente viver o real discipulado, o real seguir Cristo, a gente tem que se desapegar de uma série de coisas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo de leitura da liturgia da Bíblia, da igreja. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Se Deus quiser. Tchau, tchau.